Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 11 a 19. Lucas 17, de 11 a 19. E o tema da palavra é uma palavra aos gratos e aos ingratos. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então lhe disse Jesus: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor está agindo através da tua palavra e creio também que o teu Espírito Santo tem algo para nós nessa noite, nos desafiar e nos ensinar realmente a ter uma mente agradecida, Pai, a compreender o que seja esta celebração tão singular, tão importante e de tanta reflexão cristã. Em nome de Jesus, recebe a nossa adoração a Ti, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente entrar no texto propriamente dito, já que eu anunciei o tema da palavra, né? Uma palavra aos gratos e aos ingratos. Esta é a palavra de hoje, é a meditação de hoje. Antes de entrarmos, eu quero ler uma história bem pitoresca, dessas historinhas que o pastor gosta de ler e gosta de citar. Certa vez um rapaz estava com o pé preso numa linha de trem e ele observou que o trem estava se aproximando e ele ficou desesperado, rapidamente pensando: é o fim da linha, vou morrer por aqui mesmo. Mas ele começou a orar desesperado, começou a pedir a Deus e prometeu um monte de coisas para Deus, se livrar dos pecados e que jamais abandonaria a Deus e até ele pensou nas bondades que ele faria a partir daquele momento se ele escapasse. Ele não conseguia tirar o pé daquele trilho para que ele fosse salvo. Ele prometeu ser santo, ser fiel a Deus, frequentar a igreja assiduamente, até que, em meio ao pânico, ao desespero, seu pé soltou milagrosamente dos trilhos e ele saiu correndo. Olhou para trás e disse: quando ele se vê livre, ele sai correndo da linha do trem, ele olha para cima e diz: pode deixar, Deus, não se preocupe mais, pois eu já consegui soltar o meu pé sozinho. É engraçada essa história, né? Mas ela vem exemplificar o que muitas vezes a nossa atitude humana diante do agir de Deus, do agir miraculoso de Deus. As pessoas ingratas, elas têm sempre a mania de pensar que conseguiram tudo sozinhas. As pessoas ingratas, elas não veem a assinatura de Deus em certos momentos da sua vida, em momentos de livramento, em momentos de uma cirurgia, em momentos de um acidente, em momentos de o que seria um acidente complicado. Elas não veem a mão de Deus e elas pensam: eu estou sozinho aqui, Deus não está nem aí, então eu não tenho nada a ver com isso. Todos nós sabemos, irmãos, que ingratidão é uma característica própria do ser humano. A natureza humana é ingrata desde o Jardim do Éden, quando os primeiros seres humanos não agradeceram pelas milhares de frutas
que podiam comer e só quiseram aquele fruto proibido. Como cristãos, não podemos aceitar como normal o fato de não sermos agradecidos ao Senhor, de dependermos da soberania de Deus em qualquer momento da nossa história pessoal. Como é doloso ser tratado com ingratidão por pessoas que amamos. Agora, Deus tem dado a sua vida por nós, Jesus entregou a sua vida por nós, o quanto temos agradecido por isso. Sabe, irmãos, quando a gente chega na igreja, as pessoas abraçam a gente, cumprimentam a gente com alegria, eu preciso brincar com as pessoas, brinco com as crianças, brinco com os adultos. É gostoso nós estarmos juntos. Você já parou para agradecer a Deus que a comunhão com os irmãos é muito agradável, é maravilhosa? Uma pessoa ingrata nunca se satisfaz, ela sempre quer ver mais. Uma pessoa ingrata, ela vem ao culto não para adorar o Senhor. Uma pessoa ingrata, ela só vem ao culto para usufruir das bênçãos do Senhor, mas não quer nenhum compromisso com o Deus da bênção. No texto que nós acabamos de ler, é um texto clássico em Lucas, é a narrativa de Jesus numa viagem para Jerusalém. Ele deveria pegar um caminho diferente. Jesus, o objetivo dele era chegar em Jerusalém. O caminho do Vale do Jordão era mais seguro e usual entre os judeus para se fazer aquele percurso, mas Jesus resolve ir pela Galileia. E pela Galileia ele ia passar por setores de Samaria, e onde havia um gueto de pessoas enfermas que novamente eram marginalizadas. Mas a agenda de Deus é a agenda de Deus. Claro que Jesus sabia da existência daqueles grupos, que eram grupos de leprosos. As pessoas, quando eram identificadas como leprosas, elas eram afastadas de suas famílias, e era o sacerdote que dizia: esse está leproso, então você já não volta mais para casa, você já se veste de saco, de pano de saco, já não é veste, não corta mais a barba, já tem que manter uma bandagem no rosto, tipo uma máscara. Naquela época era uma bandagem que colocava no rosto. E quando as pessoas se aproximavam, os leprosos que estavam em guetos, eles gritavam: não se aproximem, somos leprosos, leprosos, leprosos. Eles anunciavam para as pessoas não se aproximarem. Os próprios leprosos sabiam disso, tanto que quando eles chegam perto de Jesus, eles gritam, e eles não chegam muito perto, eles só clamam por misericórdia. Jesus não toca em ninguém neste grupo. Há uma outra narrativa que Jesus toca num leproso, mas é num outro momento, numa outra circunstância. Neste caso, os 10 leprosos não foram tocados por Jesus. Jesus só disse: podem ir se mostrar aos sacerdotes. Mas no caminho eles percebem que eles estão curados. Mas o texto diz que apenas um, que era samaritano, que do ponto de vista dos judeus, o samaritano não era uma pessoa boa, não tinha salvação. Eles eram descendentes de Jacó, mas eles haviam se distanciado das tribos de Judá e de Benjamim. Então aquele povo lá, eles não eram respeitados pelos judeus, porque eles já se envolveram com idolatria. Eles tinham até um outro deus, um lugar de adoração, que era Samaria. Então era um povo marginalizado em termos de cultura já pelos judeus. Agora imagine um samaritano que já era marginalizado, já era mal visto pelos judeus, agora ele é leproso e é muito pior a sua situação. Muita gente evitava passar por aquele lugar, mas Jesus muda o seu trajeto, porque existe uma agenda de Deus ali, agenda que se chama graça do Senhor, agenda que se chama misericórdia do Senhor. Aleluia. Sabe por que você está aqui? Não é por causa da música, não é por causa da decoração do templo, não é por causa do sotaque do pastor, mas você está aqui nessa noite porque o Espírito Santo fez você caminhar e pegou em sua mão, te trouxe para cá, porque a agenda de Deus é a agenda de Deus, não é a minha agenda, é a de Deus. Aleluia. Essa noite, Jesus modifica o seu trajeto, porque havia alguma coisa na sua agenda que se chamava graça, bondade e misericórdia. Todos eles alcançaram a cura. Jesus declarou isto: vamos se mostrar ao sacerdote, ou seja,
Vocês devem ir lá ver só para justificar. Mas Jesus já sabia que eles estavam curados. O Senhor já sabia que eles estavam curados. Mas ele queria confirmar a cura. Que eles confirmassem a cura. Só um, ao se ver curado, retorna. Diz o texto. Ele volta prostrado, adorando o Senhor. Quando somos gratos, Deus sempre tem algo mais para nos dar. Esse homem voltou curado, agradeceu a Deus, mas Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Tem dois tipos de bênção na vida deste homem: a bênção de cura física, mas ele foi transformado na sua vida íntima, na sua vida espiritual, ele foi alcançado com a graça de Deus. Eu quero, já que a minha palavra é uma palavra aos gratos e aos ingratos, eu vou fazer uma reflexão entre os dois grupos. Gratidão é a aproximação, ingratidão é a distância, o distanciamento. O versículo 16 diz que ele se prostrou porque ele é grato. E ele era samaritano. É a primeira característica da ingratidão é a distância. Os 9 não voltaram. É uma característica dessa ingratidão, é o não reconhecimento daquilo que Deus tem feito. Irmãos, quando eu chamo a atenção da igreja para pensar no que Deus tem feito, irmãos, não é pouco que ele faz. Ao antigo hino da nossa tradição cristã, que fala quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez. Ficarás surpreso quanto Deus. Eu olho para cá, quantos cachos de uva você chupa por ano? Quantas cebolas, quantas batatas, beterrabas e abóboras e laranjas e maçãs e batatas doces a sua família consome no ano? Se você já parou para pensar quantas toneladas de comida Deus lhe permitiu na sua mesa, faz uma conta aí, gente. É bastante, né, gente? Se você consumir um pacote de arroz por mês, tem gente que consome 3, tá? Vamos colocar. Um pacote de arroz são 5 quilos por mês. Estou sendo bonzinho. Você consumiu 60 quilos por ano. 60 quilos. Você comeu 60 quilos de arroz. Uau! Quanto de carne, você que gosta de churrasco, você agradeceu a Deus isso? Quanto de Coca-Cola? Tem um povo aqui que gosta de Coca-Cola, né, gente? A gente ouve muito falar que crente não bebe, mas come. É uma beleza, né? É interessante que a gratidão, ela aproxima você de Deus. A ingratidão distancia, porque você não reconhece. Sabe uma coisa que você deve agradecer a Deus? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 11 a 13, diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que em outra hora vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos da aliança das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora observe o versículo 13 do capítulo 2 de Efésios. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus. Gratidão é aproximação. Ingratidão é distanciamento. Gratidão é lembrar, ingratidão é esquecer. É outra característica da ingratidão, é o esquecimento. Os 9 leprosos esqueceram que tinha acontecido, que eles clamaram para Jesus e eles receberam uma bênção especial e extraordinária. Mas naquele momento, eles não estão nem aí de se preocuparem em agradecer. Eles simplesmente esquecem, como muitos esquecem de agradecer a Deus as grandes bênçãos que o Senhor tem feito. Se a gente perguntasse aqui, eu não vou perguntar isso na igreja, mas se perguntarmos, quantas dores você teve este ano que Deus curou?
Quantas dificuldades na sua família que Deus fez? Quantos desafios você venceu este ano? Você tem motivo para agradecer a Deus? Então agradeça ao Senhor, tenha um coração agradecido. Mas a gratidão é lembrar. Alguém disse, um escritor de tempos atrás, eu não me recordo agora, que a gratidão é a memória do coração. Você tem que trazer à memória aquilo que Deus tem feito na mente. Lá no Salmo 103, versículo 2 diz: bendize a minha alma ao Senhor, bendize a minha alma e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Deus tem feito grandes coisas. Lá em Deuteronômio, quando Deus tira o povo da escravidão do Egito, que o povo vai perambular, ele dá as leis, e Moisés conversa com o povo e faz um discurso. Deus manda Moisés dizer ao povo em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18, diz assim: não diga, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele que te dá forças para adquirir riquezas. Você tem um carro? Foi Deus quem deu. Não, pastor, eu trabalho e eu consegui comprar esse carro. Não, mas o trabalho foi Deus quem deu. E se Deus não desse? Não, mas eu estudei. Não, mas o estudo também foi Deus quem deu. Não, Senhor, não é assim. Eu comprei essa roupa. Não, mas foi Deus quem deu. Eu vou no mercado todo mês procurar as ofertas e faço compras. É Deus que permite, vez de Deus. Sabe o que diz a Bíblia lá no Salmo 24, versículo 1? Eu vou ensinar você a pensar desta forma: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. É tudo de Deus. Você recebe do Senhor todas as coisas. A gratidão é a expressão, a ingratidão é omissão. O ingrato se cala diante do que recebe. Ele não é capaz de expressar nenhuma palavra de gratidão, um só sorriso, um só abraço. Existem pessoas que acham que a vida lhe deve muito. E por isso levam a vida como se fosse, lá no livro de Provérbios, diz: a sanguessuga tem 2 filhas. A saber, dá. Tem gente que nunca se limita e quer mais, e quer mais, e quer mais. Pessoa grata não fica em silêncio, mas diz: muito obrigado por qualquer coisa que recebe. Os 9 leprosos não voltam, eles simplesmente se omitem. Não falam nada, não estão dispostos a testemunhar, eles só querem voltar para casa, só querem voltar para a sua história, só querem voltar para o seu ambiente cultural, eles não estão preocupados em agradecer em quem operou na sua vida. Apenas expressa a sua gratidão. Estou concluindo, eu quero contar mais uma dessas historinhas que eu leio, tantas por aí. Era uma vez um homem. Ele não tinha nada. Deus olhou para ele, ele deu 10 bananas. Deus lhe entregou as bananas e disse: olha, são 10 bananas. Se alimente com 3 bananas. Você não tinha nada, agora você tem 3 bananas para comer. Então ele disse: mas pegue 3 bananas e troque por uma casa. Você agora vai ter uma casa e tem alimento suficiente para você e para sua família. 3 bananas para se alimentar, 3 bananas para comprar uma casa. E disse: pegue mais 3 bananas e compre roupas para você e para sua família com 3 bananas. Então ele comprou roupas para ele e para a família. Mas uma banana você vai ter com que agradecer a Deus que te deu as bananas. E ele concordou então com Deus e foi lá, comeu as 3 bananas com a sua família, comprou a sua casa com as outras 3 bananas,
comprou suas vestes, suas roupas com as mais 3 bananas, e aí ele olhou para a 10ª banana. Cheirosa, né? Como essa banana é boa, parece tão apetitosa, né? Mas uma dó de devolver essa banana, de usar para... Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma mordidinha, porque a banana deu uma mordidinha. Ele é muito doce, essa banana, parece que é a mais doce. Então ele dá mais uma mordida na banana. E no final das contas sobrou a casca. Ele disse, pelo menos eu tenho a casca para agradecer quem me deu as bananas. E ele deu para Deus o que sobrou, a casca. É uma historinha bem simples. Ele chegou à conclusão de que Deus não precisava de banana alguma. Afinal, ele era dono de todas as bananas do mundo, então melhor ele usufruir. Sabe, dessa história eu concluo uma coisa. Às vezes, nós não estamos dispostos a agradecer a Deus. Nós queremos comer e consumir todas as bananas. Gratidão é aproximar. Gratidão é lembrar. Gratidão é expressar, é falar. No Salmo 96, versículo 7 e 8, diz o seguinte: tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Aleluia. Que o Senhor receba de nós a gratidão, o agradecimento que ele merece. Amém.